Olá, eu sou o Troll. Todo mundo tem um universo dentro de si, mas é um pouco injusto que a gente só acabe conhecendo o universo dos ricos, dos famosos e dos influentes. Eu quero conhecer o universo de pessoas comuns, como eu e você. Essa é a proposta do podcast. Hoje eu vou estar conversando com um amigo meu. Ele é um metaleiro, vida torta, não zoeira. Ele é um metaleiro, ele já fez parte de banda e hoje ele é o mago das edições. O cara edita pra caramba. Depois no final ele vai fazer o jabá dele. Então eu vou estar conversando com o Gabriel, beleza? Lembrando que agora o podcast tem Instagram e tem e-mail. Então se vocês quiserem entrar em contato com o podcast, alimenteotroll@gmail.com e no Instagram @alimenteotroll. Você está ouvindo Alimente o Troll. E aí, Gabriel, tranquilo? E aí, Troll, como é que tá? Só em minha defesa, vida torta, eu já fui mais, né? Eu tô mais sossegado. É verdade, agora você é pai de família, né? Pai de família, pai de família. A gente vai falar disso aí, a gente vai falar. Bom, Gabriel, vamos começar do começo? Vamos começar do começo. Começar do começo, então diz pra mim, quem é você? Cara, essa pergunta é muito complexa de responder, assim, de quem sou eu. Acho que tá todo mundo meio perdido nessa vida, né? Mas o que que eu posso falar sobre mim? Eu sou um cara, sou um pai, né? Eu sou um vascaíno doente. Sou Shadow Priest no WoW, apaixonado pelo jogo. Sou editor de vídeos. Eu tenho muitas facetas, né? Já fui músico, já trabalhei como garçom, enfim, fiz um pouco de tudo nessa vida. É um homem que veste muitos chapéus, é isso. Na eterna busca de se achar, né? A gente acaba se desdobrando em várias. E conhecendo também, né? Vários lados nossos que a gente às vezes nem imagina. Por exemplo, eu sou formado em administração, né? Pergunta quando que eu trabalhei com uma coisa que tem a ver com a formação que eu fiz. Nunca, né? Mas fui descambando para esses lados de edição de vídeo, música, tudo que tem mais a ver com esse lado de criatividade, né? Eu desde muito novo sempre gostei, eu desenhava quando eu era criança, então tudo que envolve esse tipo de coisa, de criar universo, coisas do tipo, nunca tentei escrever, né? Sem ser música ou coisa do tipo, mas tudo que envolve essa parte criativa sempre me fascinou muito, então basicamente um resumo do resumo do resumo. E você acha que em você existe alguma coisa que as pessoas costumam entender errado? Cara, eu não acho que eu seja uma pessoa muito fácil de lidar, entendeu? Eu sou um pouco retraído, eu diria. E às vezes eu acho que quando eu tento ser objetivo, a própria Lud, né, minha noiva, ela fala, nossa, você às vezes é grosso. Eu falo, não, mas eu juro que não foi na grosseria, né? Eu só tô tentando ter objetivo. Se começar a viajar e não falar, falado, ferrou, aí posso ser mal interpretado de diversas formas, né? Então, às vezes eu acho que o meu silêncio, a minha quietude, as pessoas podem achar que eu sou um cara metido, ou coisa do tipo, ou me achar um cara grosso, às vezes, quando não, na verdade não é o que eu tentei ser. Enfim, não sei se o jeito de falar, se a voz também, não sei, dá margem para as pessoas interpretarem dessa forma, mas eu acho que, imagino que seja isso, sabe? Mas assim, eu sei que uma coisa que eu posso dizer é que a maioria das pessoas que tem algum contato comigo que não sejam amigos próximos, assim, tipo, a maioria das pessoas não me conhecem de verdade, assim, entendeu? Então, Uhum. eu tenho certeza que mais da metade das pessoas que eu conheço me interpretam de alguma forma errada, entendeu? Tem uma visão de mim de uma forma que eu não sou, sabe? Ou se for, é uma parte muito pequena do que eu sou. É que na real é aquele negócio, né? No fim das contas, acho que existe uma versão nossa pra cada pessoa que conhece a gente, né? Exato, para cada pessoa, para cada círculo, né, de pessoas, para cada ambiente, né, no trabalho, coisa do tipo. Você não, sei lá, você não se abre, você não se expõe tanto em determinados lugares quanto você se expõe em outros, né, em outras rodas, outras conversas. E você falou um negócio aí da sua voz. Sua voz chama atenção. Você acha que a sua voz, ela meio que virou uma, vamos dizer assim, uma versão social sua? Ela abriu portas pra você de alguma forma, ela fechou portas, a sua voz, ela desempenha um papel, ela é um personagem na sua vida. Ela, pô, bastante, cara, porque tanto pro ruim quanto pro bom, né? O ruim pra a questão que eu te falei, de, tipo, às vezes a pessoa fica meio assim, tipo, com o pé atrás, sabe? Ainda mais quando é alguém de outro estado. Aí pega o cara com sotaque carioca, com a voz, né, meio
cavernosa já fala, nossa, tá, beleza. Mas, por outro lado, também, em algumas situações eu facilitou assim, entendeu? É porque é um quebra-gelo, de certa forma, né? Ninguém vai ficar, sei lá. Eu acho que as pessoas se sentem muito mais confiantes de falar uma peculiaridade de uma voz da pessoa do que de uma aparência, por exemplo. Tipo, nossa, seu nariz é enorme, né? Ninguém vai chegar e falar isso. Mas eles falam, olha, caramba, a sua voz é bacana, você trabalha como locutor ou coisa assim, etc. Aí sempre tem aquela coisa, quando tipo, acontece entrevista de emprego, coisas do tipo, sempre é uma das primeiras coisas que falam a maioria dos lugares. Então, já serviu tanto pro bem quanto pro mal, né, na minha vida, assim. Mas você tem uma relação tranquila com a sua voz. Não, sim, super. E você falou ali no comecinho também que você é pai. Você é pai faz pouco tempo, né? O Arthas tá com 3 aninhos, né? 3 anos. O que mudou pra você depois que você virou pai? Tudo na vida muda. Pô, gente, cara, eu aprendi em muito pouco tempo coisas que eu não aprendi numa vida inteira, assim, sabe? Eu fui pai com 30, já não fui um pai, tipo, adolescência. Como é que é? Gravidez na adolescência que falam, Gravidez né? na adolescência, é. Não foi isso, mas, tipo, a minha vida teve as suas limitações por algumas experiências que eu tive, né? Enfim, então muita coisa eu aprendi, né? Com ele até, tendo que fazer as coisas e às vezes tudo, cara, tudo muda, prioridade. Tem um amigo meu que falou, quando o Arthas nasceu, ele falou uma coisa muito bonita que ele postou até na fotinho que a gente botou. Eu e a Lud, a gente postou a foto, né, ali naquele momento que ele saiu da barriga dela e, tipo, tá naquele contato ali com a gente, sabe? Sim. Aí ele comentou alguma coisa tipo, e aí, como é que é ver o seu coração batendo fora do seu peito? E cara, é exatamente isso. Hoje em dia, tudo que eu faço é pensando nele. Tudo que eu faço na minha vida é por ele, entendeu? Antes eu era só eu. Não tinha muitas responsabilidades na minha vida. Então, agora é a maior de todas, junto com o maior amor do mundo, entendeu? É uma coisa surreal você. Pelo menos pra mim, né? Você ser pai muda 100% a forma como você vê as coisas, como você vê a vida, como você dá valor a certas coisas que você não dava. Você começa a ter medo de coisas que você... Oh, nossa, que besteira, né? Antes de você ser pai, você nem pensa. Mas, nossa, muda 100% a sua cabeça. A vida tem um outro sentido, entendeu? Às vezes, sei lá, na vida de alguém que possa não ter tanto propósito, como era o meu caso, ele virou o meu norte, assim, o meu motivo pra tudo. Tudo que eu faço, tudo que eu almejo, tudo que eu planejo é por ele, pra proporcionar o melhor pra ele, tentar, pelo menos, né? Eu não sou pai perfeito, assim. Eu erro, né, todos os dias, assim como todo ser humano, mas Sim. eu tô sempre entregando o meu melhor e assim, dentro das minhas limitações, né? Mas é isso, é o amor da minha vida, filho. Não tem nem como falar essa questão de paternidade só passando assim pra você conseguir entender o que eu tô querendo explicar aqui com algumas palavras. É forte. O negócio é forte. É muito forte. Bom, que bom. Eu não lembro se eu cheguei a falar isso em algum momento, mas eu fiquei muito feliz que você foi pai, porque eu imaginei que isso seria muito bom pra você. Eu imaginei, tipo, vocês que são amigos próximos, assim, tipo, vocês todos ficaram, porque quem conheceu um pouco do meu background, de algumas coisas que eu passei na vida, podiam imaginar, né, como que isso ia, essa questão de ser pai ia impactar na minha vida e me dar um sentido, né, que eu sempre fui meio perdido, né? Meio vida torta, como você falou na introdução, então, nossa, 100%. Meio É claro que transformador. demais. É claro que você tem novos problemas, novas preocupações, como eu falei, mas tudo vale a pena, sabe? Tá todo mundo caindo ao redor, entendeu? Mas você vê ele fazer uma graça e sabe, pô, tá, beleza, tá tudo bem. Eu consigo aguentar mais por ele as coisas, sabe? Tipo, todos os problemas do mundo valem a pena encarar por ele. É isso. E agora falando um pouquinho da edição. O que a edição te ensinou sobre narrativa, sobre histórias, sobre viver a vida? Você acha que a edição tocou de uma forma profunda, assim? 100%. Você começa a ter uma outra noção, né, de história. Você editando um vídeo, você está contando uma história, né? É como se você fosse um pós-roteirista, entendeu?
é um roteirismo, não sei nem se essa palavra existe. Existe, né? Existe, Roteirismo. Roteirismo. existe. É um roteirismo tardio, assim, né? Você é, depende muito de muita coisa, depende da mensagem que você quer passar, do estilo de vídeo que você quer fazer. Então, com o mesmo material bruto, às vezes você pode contar a mesma história, mas de formas 100% diferentes. Você pode contar às vezes um mesmo vídeo, um mesmo material bruto, você pode contar isso com um tom mais cômico ou de uma forma mais séria ou até mais dramática, dependendo do que seja o material. Então, esse feeling é super importante, entendeu? Essa sensibilidade muda muito quando você começa a trabalhar com edição, você começa a entender mais um pouco a cabeça dos escritores, eu imagino, entendeu? E eu imagino que o contrário também aconteça. Se você, que é escritor, por exemplo, começa a editar um vídeo, eu acho que você consegue ter uma boa visão também, assim. Talvez você não tenha tanta noção da parte técnica da coisa, assim, de manejar a ferramenta, o programa de edição ali, mas eu tenho certeza que você vai saber montar o vídeo, assim, sabe? Pelo menos na sua cabeça. Tipo, essa parte ficaria legal aqui, essa parte ficaria legal aqui. Dá começo, meio e fim, né? Tipo, Exatamente, exatamente. Ou às vezes não dá um fim, não dá um meio, né? O Tarantino tá aí, eu é. já fiz isso algumas vezes, então. E você acha que assim, que a edição, toda edição, ela, dizer assim, ela manipula a emoção? Manipula. Pô, claro que manipula. 100%. Uma trilha sonora, cara, faz um estrago terrível, assim, no bom sentido da coisa, entendeu? É aquilo que eu falei, você pode apresentar uma mesma cena só você alterando a própria trilha sonora, os efeitos de som, já muda 100%, entendeu? Você pode entregar uma coisa que faz uma pessoa chorar ou uma cena que, tipo, passa despercebido, assim, a pessoa nem dá tanta atenção, entendeu? É tipo aquele negócio que o pessoal faz às vezes. Eu já vi no TikTok, em Reels, essas coisas. Tipo assim, o Titanic ele só é triste por causa da música. Aí eles colocam a cena do Titanic afundando e colocam uma música engraçada, assim. Exatamente isso. É exatamente isso. E você acha que existe algo referente à edição, referente a editar conteúdo, né? Acho que hoje em dia a gente tá vivendo aí num mundo em que muita gente, o cara é profissional, ele tem que ser professor de inglês e influencer, ele tem que ser, sei lá, administrador e influencer, ele tem que ser cozinheiro e influencer. Todo mundo tem que saber editar vídeo, todo mundo tem que saber produzir conteúdo. Nesse contexto assim de todo mundo tá tendo que mexer com isso, você acha que tem algo sobre a edição que as pessoas não conseguem entender? Cara, eu digo o seguinte, isso na área de audiovisual, de mídias, no geral, acontece demais, né? Tem o famoso designer unicórnio, né? Você cai naquela de, pô, eu sou editor de vídeo, exemplo, tá? Mas aí você sabe fazer um negócio no Photoshop, faz esse estático aqui. Ah, mas você edita vídeo, né? Você edita vídeo, você é bom com isso. Então, vamos fazer o seguinte, filma aqui pra mim também, entendeu? Pega essa câmera aqui que você nunca manuseou, filma essa externa aqui comigo rapidinho, aí depois você edita. Pô, mas já que você também sabe editar, por que você não faz o roteiro já e a gente já grava pensando no que você escreveu, com você filmando, pra você editar depois? E, cara, as coisas não funcionam assim, entendeu? Por exemplo, eu não sou um mestre do color grading, que é a parte de tratar a cor do vídeo, né? Eu sempre mexi muito pouco com isso. Eu também não sou idiota. Se eu pegar pra fazer, eu vou conseguir entregar alguma coisa. Mas comparado a editores que são especializados nessa parte da edição, eu não vou entregar a mesma qualidade. Entendeu? Até porque boa parte do conteúdo que eu editei foi gameplay ou conteúdo de live. Muito pouca coisa assim filmada em log, né? Que diz que é aquela coisa mais. Aquelas cores mais neutras que você trata depois da edição, você já coloca tudo direitinho de acordo com a câmera que foi filmada ou com o drone que foi filmado. Então, muito pouca coisa que eu mexi, tipo de coisa. Agora, e a mesma coisa, você pega um editor que é muito bom em decupar. Decupar é quando a gente faz aqueles cortes, né? Para separar o que vai ser usado, o que não vai. Aquela primeira passada, aquela primeira pincelada, né? Que você vai separar o que vai pro vídeo e o que não vai. O cara é muito bom com isso. Faz muito rápido, consegue separar umas cenas boas. Você vai botar esse cara para fazer motion designer? Você vai botar ele para fazer animação no After Effects?
entendeu? Então, cara, o contratante, a grande maioria das vezes, ele não tem muita noção disso. E isso não é só na parte de mídia, entendeu? Os empregos atuais, eu não sei se muito disso vem da quantidade de recursos e acesso às coisas que a gente tem hoje em dia, porque hoje em dia tá todo mundo conseguindo fazer coisa que não conseguiria antigamente por causa do advento da inteligência artificial, mas assim, muita coisa, várias áreas estão assim. Entendeu? Não é só a edição de vídeo, não é só a parte do social media, não é só a parte do design, até na programação, cara. Até da programação tem isso hoje em dia, entendeu? Eles pedem umas coisas, aí você não é bem o que você faz, mas você aceita, aí você entra, aí eles já pedem uma outra coisa que não tem nada a ver com a sua função. Eu tô falando muito por alto, assim, porque eu já não. A programação é uma coisa que eu sei só a superfície da coisa, né? Então, eu não Sim, vou sim. arriscar falar um monte de besteira aqui, mas eu vejo muitas vagas assim. Eu tentei entrar na área algumas vezes porra, é surreal, cara. É surreal. Então não é nem que as pessoas não entendam algo sobre editar, mas é que as pessoas talvez não respeitam, né? Que É, cada um sabe fazer uma coisa, cada um se especializou em uma coisa. e muitas vezes a questão também que pega, cara, é a mão de obra barata, entendeu? Se eu tenho um cara que sabe mexer com programas de edição, ele sabe dar uma arranhada no After Effects pra fazer uma animação. Eu vou pagar 2 profissionais pra fazer uma coisa, sendo que eu já. Pô, cara, você consegue fazer isso aí pra mim? Você consegue quebrar esse galho? Aí Aham. vai entubando, cara, na pessoa, entendeu? Isso acontece em diversos lugares, entendeu? E é muito, muito comum, cara. Então, além dessa questão de, tipo, isso eu tô falando no caso de, por exemplo, de algumas empresas, né? Mas, por exemplo, o cliente, muitas vezes, quando é um cliente, tipo, um freela, sabe? Uhum. Ah, fulano, quanto que você cobra para editar esse vídeo aqui? Bom, esse vídeo tem bastante tempo de material bruto, o áudio dele tá horroroso, eu vou ter que tratar, eu vou ter que fazer umas animações, vou ter que colocar legenda, porque às vezes não tá dando para entender o que tá falando, vai me dar um trabalho legal, eu vou virar algumas horas nesse vídeo. Então eu vou cobrar tanto, assim, vou cobrar tal valor. Ah, mas o meu sobrinho faz por 25, então faz com seu sobrinho, entendeu? O salário, o salário não, o pagamento eu acho que qualquer área, mas principalmente na área de arte, no geral, ele é muito menosprezado, sabe? O valor do trabalho do cara que trabalha com arte, no geral. Sim. E a edição acaba não fugindo disso. Entendeu? Não respeitam o artista, entendeu? Eu concordo com você, né? Acho que a galera tenta dar essa cartada no negócio do sobrinho aí, mas né, eles querem qualidade, preço baixo, eles querem tudo. Ela espera que, não, não, dona Sônia, eu faço R$ 50 pra senhora. É tipo isso. Os caras querem que lave, que passe, que dê uma lustrada nos móveis. Que é o cu ainda que é raspado, né? Não sei nem se pode falar palavrão. Pode falar palavrão? Não, pode falar de boas. Já falaram nos outros, eu não vou cortar você por isso. Ah, então, tranquilo, até porque eu sou carioca, né, cara? Aqui é vírgula. O que que você diria que um bom editor percebe que os outros não percebem? Cara, eu acho que é a atenção devida ao som, ao áudio no geral do vídeo, cara. O áudio, ele é tão importante, ele é 50% do que tu tá apresentando ali, entendeu? Numa questão, por exemplo, de vídeo para YouTube, TikTok, coisa assim. Muitas das vezes, assim, a pessoa pode até parar num vídeo que não tá tão bem filmado ou a imagem não tá tão legal. Mas se o áudio estiver legal, passa. Sacou? A pessoa consegue assistir, consegue consumir, ela tá mais propensa a isso. Agora, o contrário, se você tiver com uma imagem linda, maravilhosa, porra, uau, várias animações, efeitos 3D e o caralho. Se tiver com áudio merda, cara, não vai ter a mesma retenção. Eu acho que é essa sacada. E assim, eu digo também que um bom editor, ele tem que saber prospectar, cara. E é um grande desafio, porque é um desafio que eu passo, assim, para você. Isso não te define como editor em si, né? Mas para você sobreviver nesse mercado é uma coisa muito, muito importante. Eu acho que é o grande desafio de quase todo editor atualmente no Brasil é prospectar. Prospectar clientes, encontrar clientes que paguem o que vale o trabalho e valorizem mesmo, entendeu? E, bom, você falou novamente de valorizar, e a gente tinha falado ali que o artista não é valorizado. E no comecinho eu falei que você já foi membro de banda e tal. Você parou com as bandas, por quê? Ah, cara, muitas questões, tipo, hoje em dia, eu vou falar, eu sinto muita falta, tá? Eu sempre Uhum. gostei, na verdade. Sempre tive banda com amigos queridos, então
Isso sempre foi muito bom. São pessoas assim que me ensinaram muita coisa. A banda que eu fiquei mais tempo, até eu era o caçula dessa banda, né? Uhum. Eu era vocalista, ela já tinha, essa banda já existia, já tinha tido alguns vocalistas, então eu entrei bem novinho na banda. Eu devia ter uns 19 anos, ou coisa assim. E a galera já tinha quase 30 e poucos, por aí. Então, foi uma experiência maravilhosa, assim. Só que o tempo, cara, a vida, trabalho, tudo, né? Hoje em dia fica muito mais difícil. E eu sempre fui um cara muito tímido, entendeu? Eu sempre fui um Uhum. cara muito tímido. Então, sei lá, antes de cantar, às vezes eu bebia, ou eu tomava aquele Rivotrilzinho, entendeu? Uma coisa assim. E porque ao mesmo tempo que eu sempre adorei cantar e tocar e coisas assim, eu sempre morri de vergonha de me apresentar. Tipo, falar em público pra mim é uma coisa terrível, terrível. Eu sou um cara muito tímido, muito tímido. Então, era um afixo, entendeu? No, Uhum. no WoW tem dungeons míticas, sabe? Tipo, tem a dungeon com mais dificuldades. Por isso, você quer fazer uma coisa que você gosta muito, só que você tem muito medo de ver de outras pessoas, você tem muito medo de outras pessoas verem você fazendo essa coisa que você gosta muito, entendeu? Uhum. E essa coisa é feita pra ser mostrada. E isso que é o puta paradoxo. Paradoxico? Não, paradoxo da parada, entendeu? Então, porque assim, pelo que eu me lembro, teve um momento ali que vocês estavam meio que já numa pegada profissional, né? Vocês se apresentavam, tudo. De repente não deixou de ser viável isso? Cara, viável. É complicado, você diz financeiramente. Financeiramente, ser viável, banda de pô, metal, rock alternativo, progressivo, não sei classificar como era Uhum. o gênero em si da minha banda, mas é muito difícil, cara, no Brasil. Então, se você não é a galera do Angra, se você não é a galera do Sepultura, entendeu? Ou um Tuata da vida, que mesmo assim são músicos que merecem a exposição que tem, o reconhecimento que tem, mas mereciam muito mais, entendeu? É muito difícil, infelizmente o nosso público não consome tanto, né? O público brasileiro ele não consome tanto e o público que consome geralmente ouve as mesmas bandas de sempre, né? Bandas de fora, Uhum. bandas que estouram lá fora, assim, é muito difícil. É claro que sempre vai ter uma galera do underground que olha, mas você sobreviver nesse meio é muito complicado, entendeu? A menos que você dê uma sorte de estourar e tudo mais. Então, financeiramente falando, viável, eu não sei se já chegou a ser em algum momento. É claro que dá pra você viver, tipo, tocando em barzinho, fazendo show e tal. Você não vai morrer de fome, você vai conseguir tirar uma grana, mas é muita dedicação e pouco retorno financeiro. O retorno de você estar com seus amigos fazendo uma coisa que você gosta é sempre maravilhoso, mas a parte financeira da coisa não tem muito incentivo mesmo, entendeu? A gente chegou a gravar, né? A gente gravou algumas 3 músicas, acabou que a gente nem lançou. A gente tem elas prontas direitinho, assim, Aham. e não lançamos, assim. É, também cada integrante fez uma coisa de faculdade, né? O líder, o nosso líder, ele era professor, ele é professor até hoje, né? Um baita Uhum. professor de história. E tem um que é um baita programador, sabe? Acho que 2 até estão nessa área de programação agora. O Pedrão, que é o baixista, foi pai agora também, ele continua, ele segue tocando. Ele ainda. Na verdade, o Alan, que é o guitarrista, ele também toca, entendeu? Só que eles estão em outras bandas agora. Eu dei aquela afastada, aquela aposentada. Falei, eu não vou mexer com isso por enquanto. Não, pelo menos com ambição de ir muito além com isso. É claro que como um hobby, eu faço até hoje. Né? Pego o violão ali, fico com harpas cantando, tocando, ele se amarra também. Estou Uhum. ensinando para ele mais ou menos as músicas, as bandas e tudo mais. Aham. E é divertido, mas virou um bom hobby, né? É um bom hobby pra se ter. O dia que eu tiver muito dinheiro, tiver tempo livre pra caramba, aí eu vejo se eu volto a cantar. Mas por enquanto, fica só nesse hobby mesmo. E você percebe quando alguém tá performando uma personalidade? Percebo, cara, percebo. Eu sou muito sensível com esse tipo de coisa, entendeu? Quando não vou com a cara de uma pessoa, normalmente, algum motivo tem, entendeu? Assim, de cara, já bati, já. É claro que eu não vou prejulgar. Às vezes a pessoa só é. Senão eu entro naquela que eu falei, que as pessoas me interpretam errado quando me tem esse primeiro contato, assim, mas eu tenho um instinto bem forte com esse tipo de coisa, cara. E você acha que isso tem alguma coisa a ver com a parte de edição, com a parte criativa? Cara, não sei.
Talvez, possa ser sim. Nunca parei pra pensar dessa forma. Mas eu acho que pelo fato de ser muito retraído, pensar em milhares possibilidades de problemas e coisas que envolvem pessoas, eu acho que você já meio que se prepara para certas reações, certos comportamentos e meio que já consegue ler um pouco as coisas, sabe? Então, como eu sou um cara muito introvertido, eu não sei, eu acho que meio que já de tanto pensar, não, fulano pode ser filho da puta, fulano pode ser dessa forma, agir dessa forma e depois fazer tal coisa por trás, tararau. Então você meio que já vai criando uma casca, né, pra esse tipo de pessoa e até aprende a identificar melhor. É claro que você sempre pode, né, queimar a língua e o cara ser uma pessoa bacana, então assim, mas eu já acertei muitas vezes com esse meu sexto sentido em relação às pessoas. Eu ia perguntar isso, você costuma errar? Olha, já errei, tanto pro positivo quanto pro negativo, mas já acertei bastante. E hoje você falou bastante assim que você é tímido, que você é introvertido e tal. Você sente que você precisa meio que se tornar um personagem às vezes para interagir com certos grupos, com certas pessoas, de repente para falar com um cliente ou com um patrão, coisa assim? Ah, com certeza, todos nós. Aí a gente entra naquilo que a gente falou no início, né? São personalidades, assim, né? Facetas nossas que a gente apresenta. Não é que sejam forçadas ou que não sejam nossas, mas que não é em todo grupo que a gente apresenta da mesma forma, entendeu? Tem um grupo que vê a gente 100% exposto. Por exemplo, você me conhece há muitos anos, então você sabe todos os meus defeitos, todas as minhas qualidades, as minhas manias, o tipo de coisa. Então eu não preciso ficar enfeitando pavão ou te poupando de mostrar um lado meu que possa ser feio ou coisa do tipo. Mas depende muito, entendeu? Por exemplo, no trabalho eu não vou chegar, sei lá, xingando os outros, entendeu? Que nem quando a gente está jogando num ambiente de jogatina aqui no Discord, por exemplo. Uhum. Não vou agir dessa forma numa entrevista de emprego, ou falando com a minha sogra. Não, né? Não tem como. Não é nem. Aí já seria um pouco de falta de bom senso, eu diria. Não é nem saudável, né? Não é nem... Não, não. Ok, então vamos adentrar aqui agora umas perguntas mais. Vamos dar uma viajada agora. Beleza. Você acha que a memória é uma edição da realidade? Cara, com certeza, com certeza. Você quer que eu discorra sobre ou. Fica à vontade, se você achar que tem coisa pra falar a respeito, pode falar. Às vezes a gente se lembra de situações de uma ótica que às vezes não foi bem assim que aconteceu, mas com a cabeça que a gente tinha na época, com a bagagem que a gente tinha na época, a gente viu a coisa acontecendo de uma coisa, só que às vezes não foi assim, entendeu? E a ótica de cada pessoa é uma memória diferente, então você tem várias versões de um mesmo fato, né? E aquela questão que eu falei, o mesmo vídeo, o mesmo material bruto pode ser apresentado num tom mais cômico, num tom mais sério, num tom mais dramático. E isso vai da percepção de cada pessoa, da memória de cada pessoa. Foi uma boa pergunta. A memória ela é parcial, então. Sim, sim, exatamente. Não existe memória unânime. Eu tenho um negócio, cara, que todo mundo faz aquela brincadeira do Fusca Azul aí no Rio, tem brincadeira do Fusca Azul também? Da mota pão na hora? De dar um murrão quando passa um Fusca Azul. Tem sim. E aqui em São Paulo também tem, e eu imagino que outros lugares do Brasil também tem e tal. Só que assim, cara, eu tenho a plena certeza de que quando eu era criança, era Fusca verde, mano. Só que todo mundo fala que é Fusca azul, velho. E todo mundo fala, não, você tá maluco, meu. Não era Fusca azul. Eu acho que é tipo, sei lá, quando eu era criança, eu acho que eu morava em outra dimensão e eu me transportei pra essa, tá ligado? É tipo um universo paralelo, né? Cara, eu lembro com toda a clareza do universo, assim, que era Fusca verde. Porque é difícil você ver um Fusca verde, entendeu? Então por isso fazia até sentido, tipo, era raro você ver um Fusca verde pra dar um murro em alguém. O Fusca azul tem em tudo quanto é lugar. Então a memória, às vezes, ela prega peças, né? Ela nem sempre apresenta a situação, talvez, como ela fosse. Então, de repente, talvez fosse Fusca azul quando eu era criança e eu só não lembro, né? Sei lá. Pois é, a questão do efeito Mandela, né? Então, eu penso nisso. Às vezes eu falo, mano, será que eu passei pra cá sem perceber, acordei um dia em outra dimensão e aqui vocês falam Fusca azul, eu sou de outro lugar, cara. Pois é, em alguma realidade esse Fusca era verde. Mas você não sabe que tem gente que jura que tem a memória que no dia do 11 de setembro eu tava vendo Dragon Ball Z e o episódio foi interrompido no meio pra falar e tal. Isso nunca aconteceu, cara. Sim. Mas muita gente relata essa mesma memória. Sim, é maluco isso, cara. Então a realidade, então, ela é editada. Ela é editada.
E ela não é unanimidade. Não é unanimidade. Perfeito isso. Cara, se você pudesse apagar uma lembrança sua, editar uma lembrança pra fora da existência, você apagaria? Ah, cara, apagaria. Acho que sim. Acho que todo mundo tem alguma coisa que queira esquecer. Acho que todo mundo falaria que sim, sabe? Eu sei que se a gente for entrar no papo todo filosófico de, pô, mas você é um pedaço, tipo, essa lembrança faz você ser um pouco do que você é, porque você aprendeu com isso, foi uma experiência sua. Eu Uhum. entendo, tá? Mas na prática, eu acho que apagaria algumas coisas sim, cara. Tá, vou refazer a pergunta. Você sabe que se você apagar essa lembrança, nada vai mudar. Aí beleza, você apagaria. Mas se, vamos, no episódio passado eu falei que apareceu uma fada pra Andréia lá pra fazer a proposição. Então, a mesma fada, ela apareceu aqui agora pra você, Gabriel. Você vai apagar essa lembrança, só que se você apagar essa lembrança, tudo que aconteceu com você por causa daquilo também vai ser mudado. Então você pode se tornar uma outra pessoa. Ainda assim você apagaria? Não apagaria, porque qualquer alteração em qualquer parte do meu passado ia alterar esse presente maravilhoso onde eu sou o pai do Arthas. E é a coisa que eu mais amo nesse mundo, então eu não apagaria nada. Deixa rolar então. Deixar de, pô. Agora, o que que faz a vida parecer significativa? Não só para você, mas para as pessoas em geral. O que que você acha que as pessoas precisam ter para que a vida pareça significativa? Pareça significativo. Cara, tem a busca incansável de ser feliz, né? Foda isso. Mas significativa de verdade, eu acho que propósito, cara. Propósito. É, claro que você disse não só pra mim e tal. Beleza, eu tenho um Uhum. propósito, né? No caso, é meu filho. Eu acho que é importante todo mundo ter alguma coisa, algum propósito, alguma coisa pelo que lutar, sabe? E às vezes a gente pensa que a gente tá num buraco muito fundo e que é tudo uma merda e nada vai mudar e nunca vai ter sentido e, porra, tô de saco cheio, não quero mais, tô cansado, quero que acabe logo. E às vezes a vida surpreende muito a gente, entendeu? Às vezes a própria vida faz esse propósito aparecer pra gente. Então, quando a gente menos espera, acontece. Foi o que, que aconteceu comigo. É claro que os propósitos e a forma como são apresentados é diferente de pessoa para pessoa, mas eu acredito que a vida coloque no momento certo na vida de cada pessoa esses propósitos. E você falou na busca por felicidade. Você acredita em felicidade? Cara, acredito, mas não sei se existe uma felicidade plena, sabe? É, é o que ser feliz, assim, pra você? Você acha que, sei lá, quando a gente pensa, né? Ser feliz é você ter saúde, é você ter uma condição financeira legal, é ter amor. Tudo isso, né? Tudo isso faz parte da felicidade. Mas eu acho que ter Hum. tudo isso junto ao mesmo tempo, sem nenhum problema, eu acho que é meio impossível. Existem momentos de felicidade, né? Você consegue ser mais feliz do que triste, né? Mas uma felicidade plena, 100%, tudo certo, eu acho que é muito alguém ter passado por isso. Não sei se alguém já passou por isso. Só se for um labrador, Um Golden, né? um golden. Ok. E você acha que as pessoas elas podem mudar de verdade? Ou você acha que as pessoas elas só aprendem a se editar melhor? Gostei da pergunta. Cara, eu acredito na mudança das pessoas, porque as pessoas aprendem as coisas, né? É claro, nem todo mundo também, né? Porque a ignorância é uma benção, mas as pessoas aprendem com as experiências, algumas mudam pra melhor, outras ficam mais revoltadas e mudam pra pior, tomam decisões equivocadas, mas eu acredito sim na mudança das pessoas, tanto para assim como já presenciei mudanças em pessoas muito fortes. Eu mesmo já mudei muito, sabe, em algumas coisas na minha vida, alguns pensamentos, então, acredito sim que as pessoas podem mudar. Bom, então agora é chegado o momento, aquele momento em que eu falei pra você que você poderia fazer uma pergunta pra mim. Então, alguma coisa que você sempre quis saber sobre mim, ou alguma polêmica, ou alguma pergunta meio brisada, alguma coisa assim, pode perguntar, porque tá na hora do chumbo trocado. Manda bala. Então vamos de pergunta brisada. Eu tava tendo esse devaneio Hum, esses dias aí, pensa, você é um cara curioso, assim uhum, como eu sou também.
uma coisa que é inevitável a gente estar exposto hoje em dia, e eu mesmo uso muito, você tem usado também, é a questão das inteligências artificiais. Você acredita, você tem medo das inteligências artificiais e do ponto que, da forma como elas estão evoluindo, você tem medo e acha que pode se tornar uma ameaça? Eu não digo Skynet, sabe? Mas eu digo no sentido de realmente acabar com muitos empregos e gerar uma crise econômica absurda. Você acha que chega nesse ponto? Você acha que as coisas se estabilizam? Você acha que a gente vai viver numa grande utopia onde, tipo, ninguém vai precisar mais trabalhar porque todos os serviços vão ser feitos por IA e o governo vai pagar pra gente só viver a vida? Em que ponto que você acha que a inteligência artificial vai levar a gente? Você acha que chega no nível Skynet da coisa? Bom, eu vou responder. Antes de responder, eu só vou deixar claro, eu sou completamente leigo, ok? Então isso é opinião, eu não estou falando nada baseado em fatos, baseado em estudos, nem nada do tipo. É só o que eu acho. Eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta e assim, a gente precisa lembrar que o martelo é uma ferramenta, ele foi feito para bater pregos, mas se você der na cabeça de alguém, você vai cometer um assassinato, né? Então eu acho que o X da questão das inteligências artificiais, na verdade não chega nem a ser o quanto elas estão avançadas, o quanto elas podem fazer que vai substituir o homem e a mulher, o quanto ela pode nos servir, ou não sei o que lá. Mas eu acho que o X da questão, na verdade, é o que o ser humano está pronto para realizar com essa ferramenta, né? Eu acho que, assim, a gente tem uma outra ferramenta que se chama energia nuclear, né? E essa ferramenta, em algum momento, ela foi concebida para ser algo muito bom e, né, a gente pegou e fez o que fez. Então, a IA em si, a inteligência artificial em si, não me preocupa. O que me preocupa é a forma como a gente pensa hoje na IA, né? É justamente pessoas que, sem saber que é uma IA direito, elas pegam e vão jogando informações ali sem saber quem tá a par dessas informações. São pessoas que, sei lá, tipo, já tem gente vendendo curso de IA. Pô, eu vi esses dias um cara que ele vendia prompt de IA. Ele vendia prompt pra fazer, tipo, fotinha bonitinha, sabe? Uns negócios assim. Então Isso gerou todo um Sim, mercado sim. nisso, né? E isso por si só não é ruim. Mas o que é ruim é a forma como as pessoas exploram, sabe? O ser humano talvez ele não esteja pronto para lidar com a IA, porque ele ainda ele ainda não é inteligente o bastante para lidar com uma inteligência superior a dele, sabe? Tipo, e É uma inteligência superior a dele servindo a ele sim, no que ele pedir. entendeu? Vira um negócio meio aquelas histórias de desenho animado que o cara tem tudo na mão, tudo que ele quer, ele conquista tal, e as coisas vão meio que perdendo sentido um pouco. Então acho que assim, talvez o ser humano ele precise resolver outras questões, né? Ele precise resolver questões de igualdade, de distribuição de renda, questões de violência urbana, questões de violência contra minorizados, né? E aí, quando a gente estiver realmente vivendo, que nem os elfos lá do Tolkien, morando nas árvores, coçando, sem nada para fazer. Ai, gente, vamos fazer a IA fazer uns negócios malucos aí, fazer tem uma propaganda agora do Google que é um panda desfilando numa Fashion Week, assim, sabe? Tipo, então, sabe, vamos fazer uns panda desfilar na Fashion Week, porque a gente não tem mais porra nenhuma para fazer? Vamos. Então, eu acho que a IA, ela é uma ferramenta, ela pode ser usada pro bem ou pro mal. Eu, particularmente, uso inteligência artificial para me organizar. Eu acho que é um assistente pessoal muito bom, assim, eu uso para organizar histórias, né? Porque eu escrevo, eu uso para organizar os roteiros do podcast, eu uso para organizar estudo, né? Eu tô fazendo faculdade, eu uso. Então, eu acho que o lance é esse, né? O que
a gente vai fazer com a IA? E se a gente continuar, né, humanidade, continuar no mesmo caminho que a gente está indo, talvez ela possa eventualmente se tornar algo como a Skynet, sim. A sua visão de 2030, por exemplo, sabendo todo o contexto, tendo todo o contexto que você tem atual da humanidade, sabendo nas mãos de quem as IAs estão, né, das empresas e tudo mais, qual, segundo a sua perspectiva, assim, você acha que até 2030 a gente vai estar mais próximo do desemprego em massa, da utopia ou da Skynet? Acabei fazendo outra pergunta dentro da pergunta. Então tá, me dando essas 3 opções, utopia, Skynet ou crash dos empregos, eu acho que a gente vai estar mais perto do crash dos empregos. Eu acho que as pessoas não estão sabendo usar a IA da forma apropriada. Tipo, a real, assim, o que eu vou falar um pouco pesado, eu não tô tentando minimizar a situação. Essa situação que eu vou citar agora. Mas as pessoas estão tratando a IA como escravo. E não é isso. Sim. Não é para isso que ela serve. A IA, ela é um auxiliador. Né? Tem até aqueles memes que os caras fazem, tipo assim, tipo um cara... Não, tá errado, faz de novo, não sei o que, tipo, brigando com a IA, assim, sabe? E a IA, desculpa. Né? Então, as pessoas estão indo realmente nessa direção de que a IA, ela vai viver pra mim, né? Ela vai respirar pra mim, ela vai comer pra mim, ela vai cagar pra mim, ela vai fazer tudo. E não é isso, né? A IA, ela é, como eu falei, uma ferramenta. Então, acho que pela utilização errada da IA, eu acho que o que se aproxima e o que está mais próximo da gente no futuro realmente vão ser perda de emprego, porque o cara simplesmente vai tacar uma IA numa linha de fábrica e, trabalha aí, entendeu? E vou demitir 1000 para ter uma IA trabalhando no lugar desses 1000 e é isso. Arte gerada por IA. Como? É arte, sabe? Arte gerada por IA, para você é arte. Não tem alma, é um desenho. Tem alma, né? Mas não é arte. Eu não digo só a parte visual da coisa, sim, não, até música, sim, cara. Também. Até música, cara. Podem até me tacar pedra por causa disso, mas pra mim, a ser artista você tem que sofrer. E a IA, ela não sofre. Então, entendeu? Então não é arte. Assim, é aquilo, a gente cai naquela de, pode ser uma puta ferramenta. Tipo, no caso da música, eu fico catucando aqui o Suno. Suno é uma IA que cria música, então eu acho que eu já cheguei até a mostrar pra vocês algumas músicas, fiz alguns covers, algumas coisas. É interessante, é legal, é bacana de mexer. E pode ser uma baita ferramenta, por exemplo, pra você compor alguma coisa e depois reproduzir, gravando do seu jeito, com o seu... Mas às vezes você quer ter uma ideia pra uma melodia, alguma coisa assim, legal, bacana, eu acho. Eu não recrimino também, porque eu não vou ser xiita a esse ponto de, não, zero, não pode ter nenhuma ideia ali, nenhuma inspiração. Pode, tudo é inspiração o tempo todo. Agora, pegar aquilo ali, você fez um prompt, aquilo ali foi gerado, tá aqui minha arte, tá aqui minha... Porque tem uma galera que hoje em dia tá tentando meio que vender isso. É que assim, não sei se você conhece o Gossip Goblin. Gossip Goblin, ele é um artista americano que... Depois eu vou até te passar o Instagram dele. Ele faz uns vídeos de IA, só que assim, ele criou toda uma estética que é dele. Ele criou todo um lore ali por trás dos vídeos que é dele e ele sempre coloca uma reflexão, não é um negócio vazio assim, é pra você pensar mesmo e tal. Então assim, esse cara até agora as pessoas estão vendo o trabalho dele e estão falando, meu Deus, será que dá pra fazer então arte com IA? Porque esse cara é bom a esse ponto, entendeu? Pois é, toda a forma como você usa, né? A mensagem que você quer passar, é uma mensagem válida, você tem algum carinho, você pensa, você tem algum trabalho real pra fazer aquilo, você tá botando a sua essência naquilo de fato. Eu tenho uma experiência, né, de um projeto meu, que ele foi feito todo com IA, né, um projeto que tem pausa no momento, que eu não vou falar o nome, mas eu coloco muito meu ali, entendeu? Eu coloquei muito meu ali enquanto eu estava fazendo, e as pessoas eu acho que acabaram reconhecendo isso também, porque as pessoas estavam, né, gostando do que eu estava produzindo ali naquele momento, e eu abordava coisas sérias que faziam as pessoas pensarem, né? Tentava espalhar algumas ideias, assim, aquela estética meio AI slop, né, que a galera fala.
mas é porque isso mesmo acabou virando uma estética de conteúdo pra internet, de certa forma, mas dá pra perceber que não é qualquer coisa, assim. Eu tive um trabalho gigantesco pra fazer boa parte daquelas coisas. Então, eu assim, para criar imagem, se for um meme específico que eu sei que ele não existe, eu crio a imagem. Se for sei lá, tipo, eu tô jogando RPG, eu preciso de um personagem, eu crio a imagem. Mas eu nunca vou fazer isso, sabe? Tipo, criar uma imagem e postar a imagem e falar, olha gente, o que eu fiz. Eu não fiz porra nenhuma, velho. Eu escrevi, tá ligado? O que eu faço é escrever, né? Então eu fui lá e escrevi. Eu me dou bem com a IA por isso, porque eu sei escrever direitinho. Então eu sei descrever as coisas, mas jamais, não é arte minha, eu não fiz nada. Tipo, eu só estou apresentando um desenho que a IA gerou. Mas ela é muito boa pra dar vida, às vezes, algumas ideias que a gente já tem há muito tempo, mas que antigamente a gente não teria o recurso pra tirar do papel, ou porque precisaria de muitas coisas diferentes, ou Sim, sim. dinheiro, né, pra contratar algum. Aí, por exemplo, você se permite fazer algumas bobagens, né, coisa que seria completamente inviável de fazer por um motivo besta, às vezes, entendeu? Tipo, dias eu tava dando banho em Artas, alguma coisa assim. Aí, quando ele não quer tomar banho, eu fico chamando ele de brioco de gambá, né? Aí, comecei a cantar, meio que gutural, que ele fala que é voz de urso. Brioco de gambá, brioco de gambá. E ele começou a fazer de volta, porque ele tá assim, ele tá fazendo já culturalzinho dele, do jeito dele, né? E ficou eu e ele, igual dois malucos, berrando o brioco de gambá durante o banho inteiro. E foi maravilhoso, porque ele ficou feliz, a mãe dele veio vestir ele, não deu tanto trabalho. Eu fiquei com esse negócio do brioco de gambá na cabeça da gente cantando. Eu falei, pô, vou gerar uma imagem disso, cara. Aí eu gerei ali, eu e meu filho, como se a gente estivesse se apresentando num palco, eu com uma guitarra, ele com outra, os dois cantando brioco de gambá. E ela fez Sim, eu eu vi. cheguei a enviar pra você essa imagem. Pagar um artista pra fazer o brioco de gambá, cara, Então. aleatoriamente. Pra isso, ela é uma ferramenta muito Então. interessante, assim. Pra é só. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, tem uma questão que é muito. Que se discute muito, que é o lance de capa de livro, por exemplo. Né? Você lançar um livro profissional com capa de IA é um negócio mal visto, né? Hoje em dia e tal. Então, e pô, você tem artistas pra fazer isso, tal, né, gente que, pô, o cara é capista, ele trabalha com capa de livro. Então aí entra toda uma questão moral, de porra, velho, né, mas fazer uma imagem, sabe, de um momento engraçado ali, você e seus amigos, tal, você e seu filho, fazer um meme, alguma besteirinha assim, entendeu? Acho que essa é, em partes, a função, né, da IA. Ah, com certeza. Mas assim, é aquilo, cara, tudo são contextos, né? Tipo, o cara que tá fazendo esse livro, qual é o histórico desse cara? Tipo, ele fez um livro, ele publicou o livro com uma capa de IA. Beleza. Pô, esse cara, ele teria recurso pra pagar um artista, pra poder pagar. Eu não tô fazendo juízo de valor nem nada do tipo, tá? Eu tô só apresentando uma situação pra ver o que você acha. Porque, por exemplo, hoje em dia, muito criador de conteúdo não tá pagando um thumb maker, por exemplo, ou porque não pode, qualquer coisa assim, e tá criando thumbnail na IA, e é isso. E boa. Inclusive, no Twitter tava dando um reboliço do cacete por causa dessa porra. Caralho, fulano tá usando a thumbnail feita por IA, e tereréu. E tem uma galera que se sente muito agredida, muito ofendida por isso, entendeu? Eu consigo entender os dois lados, entendeu? Eu consigo entender o lado do artista que tá com o dele na reta, teoricamente, né? E algumas pessoas acham que, porra, designer vai se fuder muito com questão, por exemplo. Mas eu também entendo, às vezes, o cara que ele tem um projeto, ele quer tirar aquele projeto do papel, mas ele não tem dinheiro, ele não tem recurso pra fazer um time de, porra, designer, editor, que seja. Mas se bem que eu acho que ainda não chegou nesse ponto de editar um vídeo 100% direitinho como alguém editaria. Enfim, mas o cara às vezes não tem a verba necessária para tirar uma ideia, que às vezes é o sonho dele tirar do papel, e ele faz isso, entendeu? Eu também consigo entender. Eu não vou crucificar, eu não vou tacar pedra no cara, entendeu? É um negócio que assim, né, eu quando eu publico minhas coisas no Wattpad e tal, não sei o que, né, aquilo é um hobby. Pra mim aquilo é um hobby, né? Eu escrevo por hobby. Então, pra mim, eu não me vejo gastando dinheiro pagando um capista pra fazer uma capa pro Wattpad. Mas se eu fosse lançar um livro,
aí eu acho que a coisa muda um pouco. Como você falou, contextos, né? Eu acho que o contexto de um livro ele é mais sério. E eu acho que se você tá ali realmente despendendo dinheiro para publicar o seu sonho, talvez então seja legal você guardar por mais 6 meses e pagar um capista, né? Mas isso sou eu. Entendi. Então vamos prosseguir. Temos mais algumas perguntas. É, Você, Gabriel, você sente medo de repetir erros? Cara, de repetir erros. Boa pergunta. Eu acho que eu nunca parei pra pensar muito nisso. Sei lá, cara, eu acho que eu me cobro tanto com tudo, assim, e tudo que acontece na minha vida sempre acaba tendo muito peso pra mim, assim. Eu coloco muito peso nas coisas, eu acho, não sei. Que eu não tô dizendo que tudo vira trauma, mas tudo vira um aprendizado, entendeu? Então, essa parte de repetir erros, errar eu vou sempre errar, isso aí não tem jeito. Mas vão ser erros novos, eu acho que eu não vou repetir, não pelo menos com frequência, erros que eu já, que eu já tenha cometido, entendeu? E você acha que existe uma parte sua que morreu quando o seu filho nasceu? Ah, com certeza, com certeza, com certeza. É porque tudo muda, né, cara? Como eu falei, é como se você fosse uma nova Uhum. pessoa. É que aquele clichêzão pro novo vir, né? O velho tem que morrer, então, total. Né? O estilo de vida, os pensamentos, as prioridades, tudo muda, né? É claro que sobrou muito daquele Gabriel, entendeu? Eu ainda tenho minha essência de sempre e tudo mais, mas 100% modificado. É outra realidade. E agora, eu queria te fazer uma pergunta. O que que você percebeu sobre o seu pai depois de virar pai? Sobre meu pai, cara. Olha, sobre meu pai, eu não sei se eu consigo perceber alguma coisa, né, cara? Porque meu pai biológico, assim, meu pai nunca foi meu pai, né? Então, ele nunca foi exemplo de muita coisa. Uma pessoa. Esse sim era bem vida torta. É. Enfim, eu acho que o que eu posso perceber, assim, é que não era pra ele ser pai, sabe? Porque, sei lá, cara, eu tô sempre tentando melhorar. Como eu falei, eu erro muito, mas assim, a maior dor que pode acontecer na minha vida é, por algum motivo, eu estar longe do meu filho, ou não ter contato com meu filho, é, esse tipo de coisa, sabe? Então, é fazer de tudo, mesmo errando no caminho, errando e aprendendo, pra estar perto, pra, sabe, pra proporcionar o melhor e dar carinho, dar amor, sabe? Cuidar mesmo. Porra, tudo, oferecer tudo o que você tem, sabe? Pelo seu filho, entendeu? E meu pai passou bem longe disso, cara. Então, assim, eu acho que. Claro que paternidade é uma experiência diferente para cada pessoa tem um sentimento diferente em Hum. relação a esse tipo de coisa, mas é muito oposto, sabe, do que eu vejo e da necessidade que eu tenho. É muito oposto da necessidade que eu sinto em fazer Uhum. pelo meu filho, sabe? É o completo oposto. E eu, por ser próximo de você, eu sei, né, que você já disse isso várias vezes, que pra você, na verdade, seu pai é seu avô, né? Foi quem te criou e tal. Você, o que que você percebe hoje em você que você fala, poxa, isso é o meu avô se manifestando em mim, agora que eu tenho um filho. Ah, cara, porra, diversas coisas, diversas coisas. Na verdade, não só em relação à paternidade, tá? É claro que muita coisa, né? Mas com o tempo, eu peguei muita coisa do meu avô, sabe? Depois de velho. Eu perdi meu avô eu tinha 14 anos. Foi. E manias e coisas que ele fazia, depois de velho eu fui fazer, sendo que eu não fazia antes, sabe? Quando eu tinha convívio com ele, ou coisa assim, eu acho até engraçado. Não sei se é a parte genética da coisa, se foi a criação, o que que é. Mas assim, meu avô, ele sempre foi um cara muito preocupado, assim, bem. Olha a quina, vai dar com a Uhum. cabeça na quina, sabe? Umas coisas assim. E. Porra, eu sou muito assim com arte, sabe? Eu sou muito preocupado. Muito preocupado, tipo, num nível, às vezes, que eu acho que pode até não ser tão saudável assim. A Lud me segura muito com algumas coisas, tipo, que ela fala, pô, cara, eu entendo a sua preocupação, mas você não pode ser preocupado a ponto de porra, atrapalhar, de certa forma, o desenvolvimento dele, porque ele Uhum. tem que ter as experiênciazinhas dele, entendeu? É importante que ele caia, é importante que ele se machuque,
Aí eu falo com ela, poxa, cara, mas eu tô vendo que ele pode cair, eu não vou deixar ele cair, sabe? Eu não vou deixar ele cair. Então, essa dedicação que o meu avô sempre teve pra família, essa proteção. Meu avô, apesar de ser um cara meio rabugento, meio brigão às vezes, entendeu? Também era um cara muito carinhoso, entendeu? E o meu jeito tá muito parecido, principalmente com o Arthur, entendeu? Que ele tá numa fase, porra, o bichinho tá que tá bem elevado, então às vezes a gente dá tem aqueles arranca-rabozinhos assim de chamar atenção um Aham. pouco mais firme e tal, mas logo depois se arrepende e tudo mais. E ele desafia agora, porque ele tem uma personalidade forte pra caralho. Ele é incrível, cara. Da onde será que saiu, E, né? mas assim, Uma coisa dessa. porra, eu vejo muito, cara, da minha relação com meu avô, assim, Hum. em alguns pontos, sabe? A maior parte coisas positivas, que meu avô, tipo, meu avô foi um cara incrível, assim, ele tinha os defeitos dele também, como todo mundo tem, mas, porra, foi o melhor pai que podia ter tido. Pena que foi por pouco tempo. Bom, e agora vamos para jugular. Vamos lá. Vamos fazer a pergunta das perguntas. Gabriel, o que é a vida? Eita, a vida. Cara, fodeu agora, pensar. Pô, cara, a vida é uma grande amálgama de pessoas, experiências, traumas, sentimentos, decepções, aprendizados, momentos de felicidade. A vida é um conjunto de tudo, né, cara? A vida tem. A vida é tudo, cara. A vida é tudo. Tudo que o mundo tem pra oferecer pra gente, seja físico ou seja, sei lá, intangível, coisas como sentimentos, lugares, pessoas, sabe, cheiros, sons, tudo isso é a vida, entendeu? Não sei se eu. Tudo são ingredientes da vida. A vida é um bolão, então. Exatamente. Isso falando a grosso modo de uma forma generalista, né? A minha vida, no caso, pra mim, assim, são meus amigos, minha família, né? Meu filho principalmente, que, porra, né, é a razão de tudo. E é isso, cara. Minha noiva, minha mãe, minha irmã, você, Paul. É isso, cara. Pra mim, vocês fazem a minha vida ser o que ela é. Todos vocês têm muita importância, e por tudo, por todas as experiências, todas as conversas, todos os acolhimentos, todos os aprendizados, todas as brigas, entendeu? Eu sou grato, por tudo isso, né? Pra todos vocês, assim. Não ia ser a mesma coisa sem vocês, essa viagem. Bom, então, agora, faz aí o seu jabá, meu, pra quem quiser contratar o mago das edições, cara. Sério, o cara edita demais, velho. Depois vocês vão atrás de saber aí. O bicho é brabo. Se quiser dar aquele grauzinho no seu vídeo, no seu conteúdo, na fita do seu casamento, Fita. nossa, fita, né? Na sua festa de 15 anos, sabe? Aquele vídeo seu da sua avó cozinhando, você quer guardar de recordação, você quer fazer uma edição bonita pro aniversário dela, a sua gameplay, sabe? Aquele canal Dark que tá parado, aquela ideia que você teve, que você não tirou do papel. Quer tirar? Posso te ajudar, cara. Eu edito pra você, a gente pode fazer uma reunião gostosa, ter umas ideias, e aí a gente tira do papel do jeitinho que você quiser. É @SantaRosa. A rosa com 2 Es. É Isso. isso. Então beleza, gente. Então, ó, o Troll mais uma vez está saciado. O Troll foi alimentado. E não se esqueçam que agora o Troll também tem alimenteotroll@gmail.com e no Instagram @alimenteotroll, se vocês quiserem enviar perguntas, se vocês quiserem também ter acesso aos outros capítulos anteriores e eventualmente eu vou estar lançando prévias das próximas entrevistas, ok? Então vocês sigam lá, ou se quiserem, mandem e-mail com perguntas. E é isso. Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço pelo convite. É nóis, Queiroz. De novo eu falei, é nóis, Queiroz. É nóis. Você ouviu Alimente o Troll.